como é que funciona a mecânica desse cansaço crônico que tanta gente sente. E mais do que isso, né? Como criar um descanso mental que seja real. Perfeito. Um descanso efetivo sem que quem nos ouve precise, sei lá, largar o emprego, abandonar a família e fugir para uma caverna. Que é a vontade de muita gente, vamos ser sinceros. Ah, com certeza. Olá! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. É isso aí. Muito bom estar aqui de novo para o nosso papo. E olha, a nossa análise de hoje vai tocar numa ferida bem específica e muito moderna, sabe? Uhum. Nós vamos falar sobre o esgotamento emocional feminino atual e explorar uma ideia muito interessante chamada de pausa estratégica. Que é um conceito fascinante, né? Nossa, muito! A base para toda essa nossa conversa hoje é um artigo que saiu bem recentemente, no dia 19 de março de 2026. Exato. Foi publicado no blog Saúde Emocional Feminina em mg.com.br. E o texto é do Rodolfo Dias. Ele é um especialista lá de Minas Gerais, focado no bem-estar físico e emocional feminino. E a missão dele com esse texto é bem ambiciosa, na verdade. É tentar entender como é que funciona a mecânica desse cansaço crônico que tanta gente sente. E mais do que isso, né? Como criar um descanso mental que seja real. Perfeito. Um descanso efetivo sem que quem nos ouve precise, sei lá, largar o emprego, abandonar a família e fugir para uma caverna. Que é a vontade de muita gente, vamos ser sinceros. Ah, com certeza. Mas então, para a gente entrar nesse universo, eu queria que a gente imaginasse uma cena. Manda. É de manhã cedo, tá? O dia mal começou e a mente de uma mulher moderna, muitas vezes, ela já acorda operando tipo um smartphone. Aqueles com a bateria já meio viciada. Isso. Um smartphone que passou a noite inteira fora do carregador e, pior, com 50 aplicativos pesados abertos em segundo plano. Nossa, essa imagem é muito boa. E assustadora. Aplicação a cada segundo. Exatamente. Tem o do relacionamento consumindo os dados, o da vida social, a pressão financeira. Tudo rodando junto. Tudo junto. E mesmo que essa mulher não esteja ali com a tela aberta em todos eles ao mesmo tempo, a bateria tá indo embora. Silenciosamente, né? Silenciosamente, constantemente. Aí dá meio-dia e aquele aviso de bateria fraca já tá piscando no vermelho. E ainda tem metade do dia pela frente. O que é desesperador. Pois é, como é que a psicologia explica essa sobrecarga toda de aplicativos invisíveis? Então, isso é o que a gente chama na psicologia cognitiva de carga mental invisível. O nosso cérebro tem um limite, sabe? Uhum. Um limite de processamento de informações ativas. Funciona muito parecido com a memória RAM de um computador mesmo. Ah, entendi. Uma capacidade finita por vez. Exato. Então, quando o sistema precisa manter dezenas dessas preocupações logísticas ali ativas, só para garantir que a rotina daquele dia não desmorone, sobra muito pouca energia para outras coisas. Energia para estar presente, por exemplo, né? Para a presença real, para a criatividade. E o mais cruel dessa drenagem toda, segundo o artigo aponta, é a falta de rastreabilidade. Como assim falta de rastreabilidade? É que, na maioria das vezes, a pessoa não consegue apontar o dedo para um único evento traumático, sabe? Ou um esforço físico gigante que justifique estar tão exausta. Ah, sim, não foi tipo correr uma maratona. Não. Ela apenas sente aquele peso enorme, a lentidão no sistema. E aí, invariavelmente, vem a culpa. Nossa, culpa é clássica. A culpa por não estar operando a 100% da capacidade o tempo todo, a gente normalizou esse estado de esgotamento invisível. E isso nos leva direto para o título do artigo do Rodolfo, que eu achei bem poético até. Qual é o título exato mesmo? É Mulher na Serra do Cipó, uma pausa estratégica. Ah, sim, a Serra do Cipó. Para quem talvez não conheça, a Serra do Cipó é um parque nacional maravilhoso em Minas Gerais, é cheio de cachoeiras, tem uma imensidão, assim, uma paz absoluta. É um lugar incrível mesmo. Mas aí eu te pergunto, por que será que o autor escolhe ancorar uma discussão sobre exaustão urbana, burnout, num destino de ecoturismo? Essa é a sacada do texto, porque a Serra do Cipó ali não é um roteiro de viagem literal, sabe? Não é para fazer as malas e ir para lá. Não. Quer dizer, seria ótimo, mas o texto não está sugerindo isso. Ele dialoga muito diretamente com aquelas mães atarefadas. As líderes, as empreendedoras. Isso, mulheres que vivem exprimidas numa rotina que é brutal. Entre reuniões, porta de escola, bater meta, gerenciar a casa.
Uma panela de pressão constante. Exatamente. Então essa Reducipó entra aí como uma grande metáfora. É a metáfora daquele espaço para respirar. Daquela tranquilidade que falta no dia a dia. Sim, que essas mulheres anseiam desesperadamente. A tese central do Rodolfo é que esse refúgio, essa serra, ela precisa ser construída do lado de dentro. Internamente, Isso. Porque tentar manter uma imagem de forte o tempo todo, dando conta de tudo, gera uma fadiga muito profunda. e a sensação de que nunca tem tempo para si mesma, né? Nunca. O artigo é bem incisivo ao mostrar os sintomas literais disso, os exemplos que drenam a energia logo de cara. Sim, eu lembro dessa parte. Ele fala daquela coisa de acordar e a mão já ir direto tateando o celular. Nossa, quem nunca, né? Acorda e já puxa o celular antes de abrir o olho direito. Pois é. Ou então a rotina de já tá ali resolvendo um problema mega complexo do trabalho antes da água do café ferver. É um absurdo se a gente parar pra pensar. Total. E aí, pra fechar esse ciclo terrível, é ir dormir com a mente fritando, pensando só no que faltou fazer na lista. Focando no que deu errado ou não deu tempo, em vez do que conquistou. O texto chama isso de não desligar nunca. E tem um termo técnico para isso. Qual é? Hipervigilância emocional. Hipervigilância. Soa pesado. E biologicamente falando, é o seu sistema nervoso operando em estado de ameaça e alerta o tempo inteiro. Como se tivesse um leão correndo atrás da pessoa. Exato. A amígdala no nosso cérebro, que é tipo o centro de alarme de perigo, ela não sabe a diferença entre um leão na savana e um e-mail passivo-agressivo de um cliente. Ficou pronta a tempo. Sim, o cérebro reage igual. Ele joga cortisol e adrenalina no seu corpo continuamente. E essa hipervigilância é o que transforma a rotina numa máquina de moer saúde mental. Porque o corpo não relaxa, né? Nunca. Ele nunca entra no estado parasimpático, que é aquele estado de reparação celular, de descanso real. Mas, olha, me vem uma provocação empática aqui, pensando em quem nos ouve. Manda. Se essa mulher já tá assim, acordando exausta, ela já tá com a bateria no 1% e a vida dela é um malabarismo com 30 pratos de porcelana girando ao mesmo tempo. O famoso equilibrando pratos. Isso. Aí a gente chega pra ela e diz, olha, você precisa reorganizar a vida. Você precisa criar uma pausa estratégica. Certo. Isso não soa como só mais uma tarefa exaustiva para a lista dela. Não é tipo botar o 31º prato para ela girar. Essa é a grande armadilha do desenvolvimento pessoal hoje em dia, sabe? Vira mais uma cobrança. Exatamente. O autocuidado virou uma métrica de produtividade. Mais uma coisa em que você pode falhar. Nossa, sim. Se não meditou às 5 da manhã, falhou no dia. Pois é. Mas o ponto crucial que o especialista levanta ali é que o objetivo não é de forma alguma adicionar novas tarefas. Tá, e é o quê, então? A reorganização é sobre diminuir o peso dessa mochila emocional. O texto foca que a exaustão de hoje não vem só do trabalho físico, Vem de onde? do acúmulo das responsabilidades, dessa pressão por desempenho constante. Força sem limite vira esgotamento. Entendi. Dá pra gente pensar de novo na imagem de um carro, sabe? Como assim? Pensa no motor de um carro operando no limite. Sabe quando o ponteiro da rotação fica tremendo lá na faixa vermelha? Sei, o conta-giros gritando. Isso. O motor tá gritando, tá quase fundindo. A solução para evitar que ele exploda não é necessariamente você comprar um carro novo. Nem abandonar a estrada e parar a viagem no acostamento. Exato. Você não precisa fugir, você só precisa trocar a marcha. Genial. É exatamente isso. Você pisa na embreagem, troca a marcha, a velocidade do carro até pode continuar a mesma, mas o esforço do motor despenca. A rotação cai na hora. E trocar a marcha, nesse contexto do artigo, é mudar a forma como a sua energia é organizada durante o dia. É parar de exigir do motor mais do que ele pode dar naquela marcha. Sim, porque a nossa sociedade adora bater palma para essa força inesgotável, né? A romantização da guerreira. Isso, a mulher guerreira que aguenta tudo, que não dorme, que não reclama, mas o autor nos lembra que isso é se abandonar. A pausa estratégica é para evitar que o motor funda. Bom, no papel, a teoria da marcha faz todo sentido. É lindo. A teoria é fácil. Mas na prática, tipo numa terça-feira comum, que tá chovendo, o pneu furou, tem 3 reuniões atrasadas, como é que faz? O texto não deixa a gente na mão quanto a isso. Ele traz 3 movimentos bem objetivos. Vamos detalhar esses 3 movimentos, então? Qual é o primeiro?
O primeiro é um ritual matinal de 5 minutos, sem telas. 5 minutos só? Só, mas 5 minutos sem olhar para o celular. E a neurociência explica o porquê. Quando você pega o celular no primeiro segundo do dia, você toma uma injeção de dopamina e cortisol. Ah, pelas notificações, mensagens. Isso. Demanda dos outros, notícia ruim. Isso treina o seu cérebro para ser puramente reativo logo que você acorda. É como se você já acordasse na defensiva, né? Exato. Então fica 5 minutos em silêncio. Tomando uma água, olhando a janela, isso impede o sistema nervoso de entrar no modo de combate de cara. É um ajuste de ritmo. Mas beleza, passaram 5 minutos e a avalanche de coisas do dia continua lá esperando a pessoa. Continua. E aí entra o segundo movimento. Que é Definir apenas 3 prioridades reais para o seu dia. 3, mas as pessoas têm listas com 30 coisas. E é por isso que o cérebro entra em colapso. Tem um negócio na psicologia chamado efeito Zeigarnik. Efeito Zeigarnik. O que é isso? É a tendência no nosso cérebro de ficar obcecado por tarefas inacabadas. Se você bota 30 coisas na lista, sabendo que humanamente só dá para fazer 10... O cérebro foca nas 20 que ficaram de fora. Exatamente, você passa o dia bombardeado pela ansiedade do que não está fazendo e termina o dia com sensação de fracasso, mesmo tendo trabalhado 12 horas. Um senso de conclusão. Seu cérebro ganha uma recompensa ao invés de ansiedade. Muito bom. E o terceiro passo? O terceiro costuma ser o mais difícil. Dizer um não consciente por semana. E dizer não, na teoria é maravilhoso, né? Na prática, dói. Dói muito, porque pensa numa líder ou numa mãe de família. Um não, muitas vezes, significa decepcionar alguém, deixar uma bola cair ali no malabarismo. Com certeza. Alguém vai ficar frustrado. E como é que o texto justifica isso? Porque a culpa vem forte. O autor usa uma frase que devia ser um mantra. Ele diz assim: a produtividade não pode custar a sua saúde mental. Nossa, forte. É. A justificativa é que essa pausa, esse não é luxo, é disciplina emocional. Quando você diz não para uma demanda que passa do seu limite, você está dizendo sim para a sua sanidade. É parar de abraçar o mundo e deixar os próprios braços quebrarem. Exato. É aceitar que é impossível dar conta de tudo sem pagar um preço biológico alto demais. O não preserva a máquina. Mas olha, tentar fazer isso tudo só na força de vontade, tipo, acordar e falar hoje eu vou dizer não, parece meio frágil pra mim. E a força de vontade é finita. Ela acaba ao longo do dia com o que a gente chama de fadiga de decisão. É por isso que o artigo introduz um suporte, né? Um método. Sim, ele fala do método Raízes Emocionais Feminina. O argumento dele é perfeito. Mudança sem estrutura não se sustenta. E o que tem nessa estrutura desse método? Ele foca muito na autorregulação emocional, no autoconhecimento. O objetivo não é só mascarar a fadiga, sabe? Tomando mais café para aguentar mais. Exato. É ir na raiz do estresse. E o legal é que o site até menciona umas abordagens bem complementares, tipo físicas e sensoriais mesmo. Sim, eu vi que ele cita o uso de óleos essenciais, né? Isso. Óleos essenciais para o alívio do cansaço crônico e do burnout. E eu fiquei curiosa com isso, porque a gente está falando de produtividade, liderança, agenda cheia. Como que cheirar um óleo se conecta com reduzir o estado de alerta? É puramente biológico. O nosso sistema olfativo, ele é o único sentido que tem um acesso direto, tipo uma via expressa, para o sistema límbico do cérebro. Que é onde ficam as emoções. Exatamente. Emoção e memória. Ele ignora a parte racional, que é o córtex frontal. Então, se você está ansioso e tenta se acalmar só pensando racionalmente, muitas vezes não rola. É verdade. Falar calma para quem está nervoso nunca funciona. Não funciona. Mas o óleo essencial, ele atua como uma âncora sensorial e química. Ele força o sistema nervoso a mudar de estado. Ele meio que hackeia a hipervigilância, né? Hackeia total. Baixa a frequência cardíaca, ajuda a baixar o cortisol, é a biologia ajudando o descanso do corpo e da mente. Nossa, muito interessante essa visão integrada. E isso prepara o terreno para a gente elevar um pouco a lente agora. Olhar o cenário macro, né? Sim, porque até agora a gente falou do micro. Hábitos diários, o óleo, os 5 minutos. Mas por que esses movimentos são tão vitais para o cenário geral? O artigo traz dados científicos bem pesados sobre isso. Traz sim. Ele cita estudos mostrando que rituais matinais melhoram, de fato, a tomada de decisão. Não é só um caprichozinho de bem-estar.
Melhora o foco de lideranças ao longo do dia, né? Muito. Mas o dado que mais assusta é a referência às pesquisas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre o burnout. Principalmente entre as empreendedoras, certo? Isso. Quando a gente recorta para mulheres em posições de liderança e empreendedoras, a pressão constante é gritante. O artigo até mostra o aumento das buscas sobre burnout feminino e fadiga crônica. As pessoas estão indo para o Google tentar entender o que estão sentindo. Muitas vezes de madrugada, né? Num isolamento psicológico enorme, achando que o problema é que elas são fracas ou incompetentes. Sendo que é uma falha estrutural. E eu fico lembrando aqui daquele conceito da arquitetura de integridade estrutural. Como assim? Explica pra gente. Imagina um daqueles edifícios corporativos bem gigantes, de vidro. Espelhado lindo? Sei. Por fora ele parece imponente, parece inabalável, refletindo o sol. Mas por dentro, o estresse dos ventos, a vibração do trânsito na rua, a mudança de temperatura. Tudo isso vai afetando. Sim, isso tudo vai criando umas microfissuras internas invisíveis no concreto. Nossa, genial. É exatamente isso que a OMS aborda com o burnout. Ele não acontece da noite pro dia, como uma demolição programada. Não tem uma explosão repentina. É o colapso dessas microfissuras. A hipervigilância diária vai fissurando a estrutura aos poucos, até que a fundação cede de vez. Exatamente. O prédio parece perfeito até o momento que ele desaba. E reconhecer que essas fissuras existem é o primeiro passo, né? O mais vital. Não pegar o celular antes do café já é tampar uma microfissura antes que ela rache a parede toda. É a tal da manutenção preventiva. Então, para a gente ir sintetizando essa ideia para quem nos ouve, fica muito claro que a pausa estratégica não é uma grande viagem que você marca nas férias. Definitivamente não. Ela é uma escolha diária, minuto a minuto quase. É entender que conhecimento aplicado sobre como seu corpo funciona traz clareza para a rotina. E tira um peso enorme das costas. Mostrar esses dados prova que o esgotamento não é culpa da pessoa, não é fraqueza. É uma resposta biológica a um ambiente que exige demais. Exato. Traz muita leveza entender isso. Com certeza. E isso me leva a um pensamento final que, confesso, vai um pouco além do texto do Rodolfo, mas nasce total dele. Manda, gosto de provocações. O artigo lembra muito a gente de que a produtividade não pode custar a nossa sanidade, certo? Certo. Só que a gente vive numa sociedade que recompensa quem nunca desliga. Uma sociedade que romantiza essa exaustão da mulher que faz 30 coisas ao mesmo tempo. Uma romantização muito perigosa. Demais. Então, se o mundo quer que a gente produza até esgotar, talvez a verdadeira rebelião hoje em dia não seja tentar achar um método novo para conseguir fazer ainda mais coisas nas mesmas 24 horas. Fazer mais rápido, né? Não é por aí. Não é. Talvez a maior rebelião moderna seja justamente ter a coragem de intencionalmente fazer menos. Nossa, sim. Ter a coragem de perder de uma vez por todas aquele medo paralisante de ser vista pelos outros como improdutiva. Essa é a verdadeira quebra do sistema. Escolher o próprio ritmo. Exatamente. Fica aí esse convite para todo mundo repensar a própria marcha. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo mergulho profundo. Até a próxima, pessoal!